Olá pessoal, hoje eu tenho um assunto bem importante para a gente conversar e bem urgente, né? É urgente porque é o que está acontecendo agora, o que está acontecendo no nosso Brasil, muito próximo da gente, né? O que eu vou falar tem relação ao campo da esquerda, eu estou falando dentro das esquerdas, tá? Dentro das esquerdas, em relação ao governo Lula, parece que as pessoas escolhem dois caminhos só, né? Assim, que são mais fáceis, né? Ou uma idolatria total ao governo Lula, né? E aí, se você criticar o governo Lula, você está demonizando o Lula e você vai ser culpado pelo fracasso do governo, você está fazendo o jogo da direita, né? Ou então, assim, você tem um lado, uma esquerda ultrapetista, que idolatra o Lula e que a única coisa que a gente deve fazer é estar apoiando o Lula, defendendo o Lula, sem fazer qualquer crítica. E qualquer crítica é uma traição e fazer o jogo da direita. E esse grupo ainda culpa o MPL, Movimento Passe Livre, ou o PSOL, por ter destruído as bases do Lula. Como se essa esquerda, entre aspas, mais radical, que eles às vezes chamam de insignificante, tivesse a capacidade ou tivesse a culpa de ter derrotado o Lula, ter destruído a imagem do Lula, né? Então, assim, é muito quem simboliza, agora que eu acabei de receber um texto dessa Palas Athéna, né? Que é um pseudônimo que alguém escreve, ela, depois da eleição, ela praticamente culpou o Jones Manuel e o Breno Altman pelo resultado, né? E agora escreveu que tem gente do campo progressista, e nesse sentido ela está falando de esquerda, que torce, que quer que o governo Lula se dê mal, né? Ela inclusive fala que não existe nenhum problema, que o governo Lula está ótimo. Ela falou assim, como que é? Ela fala que o governo Lula não está muito fraco, que pelo contrário, está muito forte o governo Lula, né? Ela diz que porque o governo Lula está muito forte é que estão tentando derrubar, né? Então, assim, eu acho assim, muito ruim quem tenta culpar a esquerda, a esquerda, né? A esquerda que não se vergou por completo ao neoliberalismo, ou esse neoliberalismo com traços desenvolvimentistas, pelos insucessos do Lula, tá? Gente, antes que os lulistas me parem de assistir, eu queria falar do outro lado também. Porque, por outro lado, tem uma esquerda que já está dizendo que vai votar nulo, né? Então, assim, que não dá, né? Entre um candidato de extrema-direita e algum candidato do lulismo, ou o próprio Lula, votar nulo não dá, né? Então, eu tô vendo as pessoas quererem esse caminho mais fácil, porque realmente o governo Lula, ele causa um incômodo na gente, ele é difícil da gente chegar a uma síntese extremamente peremptória, dizendo assim, ele é bom ou ele é mau, né? E a gente tem uma tendência a isso, né? A gente quer muito vaticinar, né? O ser humano, a gente quer tentar dar uma amarrada nas coisas, né? Então a tendência nossa, eu acredito, que seja essa mesmo, né? Tentar chegar a uma conclusão logo e condenar ou absolver, né? Idolatrar ou condenar, né? E eu acho que em relação ao governo Lula isso acontece muito. Eu, para tentar não reproduzir coisas que eu critico, muitas vezes quando eu critico o governo Lula, eu ressalvo dizendo que provavelmente foi o melhor presidente que o Brasil já teve, o Lula, né? Eu acho importante a gente fazer esse tipo de ressalva para a gente, aí sim, não fazer o jogo da direita, né? Se a gente só criticar o Lula, criticar, mas não mostrar que os outros governos todos da história do Brasil foram piores, né? Tem o Vargas, que é uma coisa diferente, já conversei com isso, né? Mas o Vargas liderou um regime ditatorial terrível, né? E por isso que quando eu faço, que é uma coisa de brincadeira, né? Você fazer um ranking dos melhores presidentes é sempre um artifício, na verdade, né? É um artifício que eu uso para deixar claro que, por mais que eu critique o Lula, eu não estou fazendo coro à direita, né? O Lula
A gente pode e deve criticar quando for justo, mas ele provavelmente foi o melhor presidente que o Brasil já teve, né? E eu acho que a gente tem que se manter nesse equilíbrio. A gente tem que saber conviver com essa situação que é paradoxal, que é contraditória, que é o governo Lula repetir vários erros dos governos da direita, porque também a realidade ela é assim, né? E ao mesmo tempo criticar. Porque assim, a gente não tem uma solução do tipo vamos radicalizar ao máximo que vai dar certo. A solução é radicalizar. Embora eu, em geral, acredite que a gente tem que avançar e algumas brigas com o capital têm que ser compradas, eu acho que essa ideia de basta radicalizar e tá tudo resolvido, ela é um pouco simplória, não é tão assim. Mas eu também com isso eu não estou dizendo que a gente não deva radicalizar, tá? Então, assim, você tem que é essa esquerda, né, que fala que tem que radicalizar e ver essa como uma alternativa, e talvez até seja, tá? Só que eu não acho que seja tão simples. E eu acho que também... E eu acho que as pessoas de melhor nível sabem que não é tão simples, né? Eu não acredito que o Jones Manuel, por exemplo, acha que seja só radicalizar, né? Eu não acredito, né? Assim, embora eu acho que as pessoas acabam caindo às vezes, achando radicaliza que vai dar certo. Mas por outro lado, não basta só... Porque assim, a esquerda mais petista, ela tem uma fé no Lula, né? Tipo assim, deixa com o velho que o velho sabe o que faz. É o nosso craque, é o nosso Pelé, ele vai saber o que fazer, é só deixar com ele. É só dar apoio que ele vai fazer o melhor possível. Eu acho que essas duas polaridades, tipo assim, o Lula é uma porcaria total, e aí chega ao ponto de até votar nulo, né? Você teve um ex-vereador do PSOL que foi abandonado pela política, perdeu a eleição, que outro dia estava defendendo votar nulo em todo. Ele até outro dia era parlamentar. Aí perdeu o lugar no parlamento, foi a favor de votar voto nulo em tudo, para deputado, para tudo, né? Quer dizer, enfim, muito complicada essa posição desse ex-político, né? Do PSOL, inclusive, né? Mas ele acha tudo tão uma porcaria, até o PSOL acha tudo, que ele é a favor de anular tudo. Ele anulou tudo em 2022. Então, assim, você tem uma esquerda que está dizendo que vai anular o voto em 2026, que eu acho que é uma loucura, e ao mesmo tempo tem uma outra esquerda petista que acha que é só apoiar o Lula ao máximo, e qualquer crítica ao Lula é fazer o jogo da direita. Eu acho que a gente tem que se manter longe desses dois, não sei se são extremos, né? Mas vou chamar de extremos para facilitar, né? Mas dessas duas posições, né? Agora, você não cair em nenhuma dessas duas posições é mais difícil, porque a gente tem que manter uma situação que é paradoxal, que é complicada, é contraditória, que é criticar e ao mesmo tempo apoiar o Lula. De certa forma é um pouco isso que eu acho que a gente tem que fazer, tá? Eu acho que a posição responsável da esquerda é criticar e ao mesmo tempo apoiar, no sentido de deixar claro que as alternativas ao Lula são piores, né? A direita não tem nada para oferecer, né? Não tem nada para oferecer ao Brasil e ao mundo, né? O mundo já está muito de direita, né? Nada de bom vai vir da direita. Nada. Não tem como. O mundo já está muito de direita. É igual você está precisando emagrecer, aí você vai encher a cara de... Enfim, estou tentando um exemplo meio bobo, né? Mas assim, você quer emagrecer, você come o dia inteiro sorvete, cerveja, não faz nenhuma atividade física, não tem como, né? Direita é a mesma coisa, né? Você não tem nada. No mundo que já está extremamente para a direita, nada vai vir da direita. Então, quer dizer, qualquer solução para o mundo, principalmente se for de longo prazo, vai ter que vir da esquerda, né? E... Enfim, eu acho que a gente tem que tentar manter essa posição, que é difícil, que é de conseguir criticar o Lula, tentar apontar uma saída, porque do jeito que tá, não tá bom, né? Eu nem li todo o artigo da Palas Atenar, resolvi fazer logo, mas tem uma galera que fala que tá tudo bom, que o governo tá muito forte, né? Que tá tudo ótimo, né? E que é assim mesmo, que só basta, a gente só tem que continuar apoiando o Lula, que é a única coisa que a gente pode e deve fazer.
E mais ainda, que tenta colocar culpa pelo possível desastre em quem estava apontando os erros do PT. Isso é muito louco. Aí você diz assim, olha, vai dar merda, vai dar ruim. E aí dá ruim como você temia, e aí a pessoa fala, foi você que avisou que ia dar ruim, que é o culpado, que é um pouco que essa esquerda que eu vejo na Palas Atenar, e de muita gente, eu tenho grupo que eu participo, que o pessoal fala isso às vezes, né, quer culpar o PSOL, o MPL, né, enfim, quem tinha uma crítica ao PT, quem estava apontando os erros, pelos problemas, né, que o Brasil enfrentou, né? E de outro lado também o pessoal que agora, o pessoal que apoiava quase a saída do PT, aquele assim, que se vão todos, né, que se vaiam todos, né, numa coisa do que todos vão embora, é muito complicado, gente. A gente assim, enfim, resumindo aqui, porque o vídeo, acho que eu podia ter sido mais sintético até. Eu acho que a gente tem um caminho mais difícil no fio da navalha, que não é nem votar nulo, nem só demolir o PT e dizer que é tudo uma porcaria, que o Lula é um lixo total, e aí fazer parecer que é tudo igual, que tanto faz o Lula ou a extrema-direita, ou a direita, porque o pessoal praticamente chega a esse ponto, né? Quase, no limite. Quando você vai votar nulo, você, na prática, você está dizendo que tanto faz, né? Aí o pessoal, não, é um posicionamento político. Tudo bem, é um posicionamento político, mas alguém vai assumir a presidência. Isso tem efeitos, né? Então, assim, a gente tem que tentar manter um posicionamento que é difícil e que eu sintetizaria nisso. Um posicionamento, por um lado, crítico ao governo do PT, mas, por outro lado, também tentando mostrar, também dando apoio em alguma medida, tentando mostrar que o Lula, com todos os defeitos dele, provavelmente é o melhor presidente que o Brasil já teve. O que uma esquerda mais radicalizada coloca é que esse neofascismo que está aí, o lulismo é culpado por ele. Eu não vou pegar essa tese e descartar por completo, dizer que ela é completamente errada. Eu só queria chamar a atenção que não é exatamente o lulismo, é todos os governos neoliberais, todos os governos que não romperam por completo com o neoliberalismo. E o Lula não rompeu por completo com o neoliberalismo. Só que essa ruptura com o neoliberalismo não é fácil também, tá, gente? Então, assim, a síntese da minha fala é o seguinte: não é fácil. Eu acho que as pessoas, às vezes, falam as coisas como se fossem muito, muito fáceis, né? Eu acho que não é fácil romper com o neoliberalismo também, né? E aqui nessa minha fala, eu não estou aqui, gente, e aí que eu acho que essa minha posição muito um fio da navalha. Eu acho que tem que romper com o neoliberalismo, tem que criticar o Lula, mas eu não acho que seja tão fácil romper com o neoliberalismo, né? Eu acho que, inclusive, esse terceiro governo do Lula ele já começou numa situação muito difícil. Eu não sei se é tão fácil, acho que a gente está numa sinuca de bico. Então, por mais que eu critique o PT, o Lula, aquela galera do PT que se vendeu, etc e tal, né, o que a Tainá, vereadora, e o Edson Santos fizeram, cara, junto com o Eduardo Paes, contra os professores do Rio de Janeiro, aquilo ali foi inacreditável, foi horroroso. Vocês não vão me ver passando pano para um horror daqueles, né? Mas, assim, eu não acho que as coisas sejam tão fáceis, né? Eu acho que essa posição que eu tenho acaba sendo muito difícil. É difícil para mim. Eu queria até ter mais certezas, tanto no sentido de, vou apoiar ao máximo o Lula, é só apoiar o Lula que vai dar certo, a gente não pode criticar o Lula, ou a outra posição, o Lula é uma porcaria, vou até votar nulo. Eu acho que essas duas posições são aparentemente mais confortáveis, mas eu acho que elas estão erradas. Tanto a idolatria ao Lula, quanto, aí sim, a demonização do Lula. Porque não é qualquer crítica que é demonização do Lula, tá? Eu acho que é demonização do Lula quando você não enxerga nada de bom do Lula, quando você não consegue fazer uma frase, ao menos, que demonstre que o Lula foi melhor do que os outros, tá?
Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar na possibilidade desse progressismo neoliberal realmente ajudar o fomento do fascismo. Porque o neoliberalismo, ele sempre foi e continua sendo o pai e a mãe dos fascismos, né? Os fascismos históricos e os fascismos atuais, que podem ou não receber o nome de fascismo. Eu vou acabar por aqui porque eu acho que eu já consegui dar o meu recado. Espero que sim. Abração, valeu.